Autor de contos, romances, crônicas e poesias, Mia Couto recebeu o Prêmio Camões em 2013, considerado o maior prêmio para autores em língua portuguesa, entre outros muitos prêmios. Mia Couto desnuda as próprias raízes do mundo, ressaltando a natureza humana na sua relação umbilical com a terra. As imagens de Mia Couto evocam a intuição de mundos fantásticos envoltos em uma aura terna e diáfana, como se vivêssemos um sonho ao adentrar em suas histórias através da leitura. Os caminhos da língua portuguesa na África passam pela obra de Mia Couto, o autor moçambicano mais traduzido no mundo. Jornalista e biólogo, Mia Couto é conhecido por recriar a língua portuguesa com influência moçambicana, utilizando o léxico das diversas regiões do país. O resultado é uma narrativa de fortes raízes africanas, reconhecida e reverenciada em todo o mundo. Em visita ao Brasil, Mia Couto é o nosso convidado no programa Inconfidências, que começa agora. Boa tarde, Mia. Olá, Guilmar, tudo bem? Mia, muito obrigada por nos conceder essa entrevista sobre a sua obra, a sua vida. A primeira pergunta que eu queria te fazer, para você que é um grande contador de histórias, é que nos seus livros a gente percebe um olhar muito sensível para o ser humano de forma geral, em especial sobre os moçambicanos. Como é que foi a infância do escritor Mia Couto? Você que tem um olhar tão sensível sobre a criança, há vários meninos retratados em seus livros. Em que berço que você desenvolveu esse olhar tão poético sobre a infância? Acho que a pergunta... a Guilmar falou em que lugar foi a minha infância, como foi a minha infância. O verbo provavelmente não tem passado, é ainda, está sendo ainda. É uma infância que me está a acontecer ainda hoje. E essa não tem a ver com o tempo, não tem a ver com o tempo biológico, não tem a ver com o tempo cronológico, tem a ver com uma disponibilidade para nos encantarmos, não é? Então, eu acho que eu olho para o mundo com essa uma espécie de herança que eu tenho do meu próprio pai, que era poeta, que nos ensinou a ver assim o mundo como uma coisa que não está feita, que não está acabada, que não é definitiva, e, portanto, nós temos essa disponibilidade para nos surpreendermos como se tudo estivesse a acontecer pela primeira vez. Mia, a sua linguagem é repleta de neologismos, como se você, através de cada palavra, buscasse desvendar essa intimidade das coisas, não é? Buscasse uma relação entre a palavra e a coisa. Por que esse uso dos neologismos? É uma busca de reencontrar essa identidade moçambicana? O que você pode contar para a gente sobre isso? Eu não sei se eu sei explicar isso, mas provavelmente há coisas que não podem ser coisas. Há coisas que têm que ter uma alma, que têm que ter uma entidade. E aí, como a linguagem do cotidiano nossa, esta funcional que estamos usando agora, banalizou essa relação e tornou essas coisas sem alma, é preciso devolver essa alma, esse encantamento, esse sentimento sagrado. E então acho que é preciso reinventar a linguagem, não é? Mas não sou eu que faço, acho que todos fazemos, não é? Todos os escritores, todos os poetas fazem isso. Não é uma coisa do meu texto, acho que não. Mia, você já afirmou que a obra Grande Sertão Veredas é um livro de cabeceira na sua vida. Eu queria saber se, como Guimarães Rosa, você pensa a sua obra com várias dimensões, as tradições, as lendas, a cultura, a religiosidade. Se você planeja esse conjunto de miçangas, para usar uma expressão
que você tornou título de um de seus livros. Sim. Não é uma coisa que eu planejo, eu não consigo, antes de escrever, não sei o que é que vai acontecer, é a própria escrita que me vai revelando o que é que eu penso, não é? Então, tenho uma grande inveja dos escritores que são capazes de ter um plano e sabem já a história antecipadamente, porque isso permite uma construção mais cuidada, não é? Então, eu acho que isso acontece, não é? O que sucede com Guimarães Rosa é também, eu não sei como é que ele fazia, eu não sei se é uma coisa que se pode saber, mas provavelmente ele queria que esse sertão que era, se pensava que era um cenário e acabou por ser um personagem, não é? Ele devolve vida a essa coisa que é chamada a Terra, não é isso? É isso, sim, eu tenho como intenção, mas não é um planejamento, não é uma coisa planeada. Você tornou a guerra protagonista de muitos dos seus livros, mesmo se ela é apenas um pano de fundo para as dores dos personagens. E você mesmo viveu esses episódios, foi ativista. Como é a sua relação com essa guerra de independência de Moçambique? Bom, eu participei não na guerra, mas como militante da Frente de Libertação de Moçambique, mas na cidade. Nunca tive uma arma na mão, mas fazia o trabalho político que era feito na clandestinidade foi só nos últimos meses da ditadura que eu me juntei ao movimento. E aí pediram para eu interromper os meus estudos de universidade. Eu estava na Faculdade de Medicina, para eu entrar num jornal, chamavam isso infiltrar o jornal. E eu lembro-me que a primeira... Interessante, então o jornal entrou nessa atividade política, né, na sua vida. Mas de uma maneira muito atribulada, quer dizer, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei ao jornal foi fazer o horóscopo. Eu escrevi o horóscopo porque, de repente, estamos a falar de 1974, então Moçambique recebia um almanaque que continha o horóscopo para o ano inteiro e perdeu-se aquilo, então era preciso esperar que viesse outro navio que trazia esse material. Então, durante esse período eu fui vidente. Comecei a minha carreira profissional como vidente. Adoraria ter acesso a esses horóscopos. São iguais aos outros todos, né? Com aqueles concertos, não é boa semana para viajar, esta semana invista, não sei o quê, porque eu tive que reler aquilo que era o estilo próprio, não? Aquilo tem um tipo de linguagem, não? Então fui muito feliz enquanto fui vidente, não? Mas durou pouco, foi 2, 3 semanas. E a guerra na sua obra, Mia? Você acha que a guerra oferece uma espécie de atmosfera importante para que a vida dos seus personagens, as dores deles, se desenvolvam? Eu acho que a guerra simplesmente amplifica alguma coisa que já está na vida cotidiana. Só que a torna de tal maneira, quer dizer, concede-lhe uma dimensão como se estivéssemos perante o último minuto da vida, não é? É uma situação extrema. A gente pensa que não tem amanhã, que não há futuro, que não é uma espécie de desumanização que é transferida do outro para nós próprios. A guerra começa com essa tentativa de roubar a humanidade ao outro, mas depois nós próprios nos enfrentamos perante esse processo que nos rouba, que nos retira essa capacidade de sermos sonhadores, de termos humanidade. Quem viveu uma guerra como eu vivi, 16 anos de guerra civil, percebe que a guerra, nós podemos entrar em paz, mas a guerra nunca mais vai sair dentro de nós. Espero que não seja tão verdade assim, né? Que a gente consiga... A gente consegue, mas é por um processo lidar com essa batalha. Uma amputação, um esquecimento, que é um falso esquecimento. Mia Couto, nós agradecemos muito a sua presença aqui conosco no Inconfidências. Muito obrigada por essa conversa. Eu que agradeço, muito obrigado. E fique ligado,
O Inconfidências trará outras conversas sobre a potência das narrativas para transformar o mundo. Venha refletir conosco sobre como tornar o mundo melhor através da literatura.